Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Doutor Podcast. Antes da gente começar o programa de hoje, já te convido a se inscrever aqui no nosso canal e deixar o teu like nesse vídeo, que é muito importante pra gente. Além disso, nos segue nas redes sociais, onde tu vai ficar por dentro de todos os nossos bastidores, pode mandar perguntas ou sugestões de pauta. Aqui no YouTube, toda segunda-feira tem um episódio novo. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o espectro autista, um transtorno que acomete crianças e adultos em todo o mundo. Fica com a gente que o Doutor Podcast está começando. E para conversar conosco sobre esse assunto, a gente recebe o Dr. Edson Júnior Maffini, neuropediatra, formado pela Faculdade Federal de Santa Maria, com residência médica em pediatria pelo Hospital Materno-Infantil Presidente Vargas e fez residência médica em neuropediatra no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Seja muito bem-vindo, é um prazer receber o senhor aqui. Obrigado, igualmente. Conosco também a gente tem a Garbo Decor, loja de São Leopoldo, responsável pelo nosso cenário e com muitos itens para te decorar a tua casa e o teu escritório. É só seguir nas redes sociais, @GarboDecor. Doutor, vamos começar então classificando o espectro autista. O que ele é? O autismo, né, ele é um transtorno. Muitas pessoas falam, até já escutei de profissionais falar que é uma doença, mas não é uma doença, é um transtorno. Uhum. E como um espectro, se a gente imaginar um arco-íris, por exemplo, um arco-íris ele é um espectro de cores, né, onde a luz do sol ela tem uma refração e ela se transforma em várias cores. Nessas cores da luz solar, você não tem uma divisão específica entre uma cor e outra. Entre o vermelho, o verde, o azul, o amarelo. Você sabe que existe uma faixa e depois começa a outra meio que continuamente. Uhum. Por isso que se usa esse termo espectro. Se classifica como nível 1, nível 2, nível 3, de acordo com o nível que se vai utilizar para o suporte. Então, se é um autismo nível de suporte 1, autismo nível de suporte 2, autismo nível de suporte 3. Mas, na verdade, ele se comporta como um espectro, que os sintomas entre o nível 1 ao nível 3, eles vão indo, mas não tem uma barreira específica. A partir disso é isso, é isso, é isso. Uhum. Vamos dizer que é um somatório desses sintomas. Vai indo aos poucos, gradualmente, se somando. Uhum. Mas se faz essa classificação até para melhorar a abrangência na terapia, de acordo com o que o terapeuta vai ter que utilizar para essa pessoa, se faz esse tipo de classificação. Mas, na verdade, ele é um conjunto que é como se fosse um espectro, que é uma coisa que vai indo sem ter uma discriminação específica. A partir daqui é isso, a partir dali é isso. Bom, então vamos dissecar um pouco então esse nível 1, nível 2 e nível 3. Como o senhor falou, são as classificações do autismo, mas o que difere do nível 1, do nível 2 e do nível 3? O nível 1 é o mais brando e o nível 3 seria o mais forte? Isso, o nível 1, né, o nível de suporte 1, ele vai ser um nível mais leve, né, no qual esse autista ele vai conseguir ter uma certa interação social, ele vai conseguir falar com um pouco de dificuldade. Muitas vezes é confundido assim, essa criança é muito tímida, ela é muito retraída, ela não cumprimenta quando chega a visita em casa, não conversa com os parentes. Ela consegue falar, mas ela é mais quieta. Uhum. Ela tem essa dificuldade para poder interagir, mesmo que ela queira interagir. Vamos nos ater, então, primeiro ao nível 1. Ele acaba sendo mais comum? De uma maneira geral, sim, e de outra maneira é mais difícil diagnosticar ele. Justamente por ele se confundir com uma coisa mais comportamental. Porque, digamos assim, que
O nível 3 é mais fácil de diagnosticar, porque ele está bem mais explícito, através do comportamento, da agressividade, das estereotipias, que as estereotipias são uma característica de comportamentos repetitivos que o autista faz em determinadas situações, ou de alegria, de euforia, de tristeza, para poder demonstrar aquela emoção ele faz. Vamos organizar, então, essa questão, porque a gente, Então, como tá. é um assunto muito amplo, acho que a gente tem que organizar o nosso pensamento também sobre essa questão. Voltamos para o nível 1. Pro nível 1. O nível 1. Quais são os sintomas clássicos ou nem tão clássicos assim, que a criança com autismo, ou até, vamos dizer, um adulto, mas vamos falar da criança, ela apresenta? Ela vai ter dificuldade para contato visual. Não vai te olhar tanto no olho. Isso com os pais também ou com desconhecidos? Com desconhecidos, com os pais também não vai ter tanto aquele contato assim, vai estar mais aquele cabisbaixo. Vai ter essa dificuldade também com os pais. Dificuldade assim para flexibilização de regras. Por exemplo, não pode mexer na plantinha, mas ele quer mexer na plantinha. E aí... Ou ele tenta mexer e não pode, e se não, aí ele fica brabo, por exemplo. Começa a gritar, no caso. Começa a gritar, mas não é aquela birra de criança, é uma coisa um pouco mais além. Eu ia perguntar como é que a gente difere isso de uma criança que ganhou um não, uma criança plenamente saudável, e de uma criança autista, porque tu descreveu para mim 90% das crianças que ganharam um não, né? Isto. Então, assim, se a criança ganhou um não, era a birra, né? Você vai colocar outra coisinha, toma aqui esse bichinho aqui, olha aqui. Esqueceu, parou, já esqueceu. Mudou o foco. Mudou o foco. Já no autista fica difícil disso, leva bastante tempo para poder acalmar a criança nesse sentido. A gente pode chamar de um pensamento mais obsessivo? Dá para usar esse termo para poder entender. Tá, e o que mais? Quais são os outros sintomas? Eu penso nos pais, né? Tentando enxergar ali naquele filho alguma coisa que difira ele, né? Que ele consiga enxergar nesse momento. Ele vai ter dificuldade, por exemplo, de entender piadas, entender metáforas, algumas ironias. Tipo... tá chovendo canivete hoje. Ele vai procurar o canivete. Não, mamãe. São pingos d'água. Entendi. E, além disso, eles são muito literais na questão. Ele vai olhar e é pingos d'água. Não é aquela chuva grossa de canivete que a gente usa essa expressão metafórica para poder explicar. E a partir de que momento o nível 2, que nem o senhor falou, não tem essa divisão tão clara, mas no nível 2, esses são os mesmos sintomas potencializados ou começam a aparecer coisas novas? No nível 2, já vai ter um pouco diferente do nível 1 a questão da fala, principalmente é o que vai diferir, porque o nível 2 ele vai falar ou muito pouquinho, são pequenas palavras, são frases, são sentenças muito curtas. Tu foi na casa da vovó? Fui. O que tu fez lá? Brinquei. Mas brincou de quê? Bola. Ele não vai chegar e vai dizer, eu fui lá na avó e lá a gente brincou de bola e ela tinha uma bola vermelha e aí a gente brincou e depois ela serviu nega maluca e sabe, toda uma história que a criancinha vem te contando assim de o que fez, o que não fez, o que deixou de fazer, que ela vai te contando daquele jeitinho dela. Ele vai te contar só com pequenas palavras bem curtas. E tu tem que extrair ainda dele. Ou muitas vezes ele não fala nada. Fica só te olhando. Fica só olhando porque aí tem a questão de ser autista não verbal, que também já entra no nível moderado. E isso a gente consegue perceber na criança a partir de que idade? Bom, veja bem. Dentro do desenvolvimento neuropsicomotor da criança, o marco da fala ele vai se desenvolvendo aos poucos. Começa ali em torno para a criança falar algumas palavrinhas ali, em torno por volta de 1 ano e meio, até 2 anos para ela falar alguma palavrinha. Com 2 anos ela já tem que estar falando algumas pequenas palavras já.
Mas é um período que a gente dá de limite para ela conseguir já tentar falar alguma coisa. Mamãe, papai, vovó, água, boiar, aquele palavreado de bebê mesmo. E a partir desse momento, se ela tem essa dificuldade na fala, tem que começar a ser investigado. Porque pode estar acontecendo alguma coisa. Não quer dizer que a criança com 2 anos que não fala é autista. Uhum. Mas alguma coisa está acontecendo de forma errada. Bom, então a partir dos 2 anos é que começam a ser feitos os diagnósticos de autismo? Fica mais claro. Uhum. Às vezes pode acontecer, porque nesse período de desenvolvimento do bebê, alguns sinais ainda podem se manifestar. Por exemplo, o bebê está mamando na mãe. Uhum. E aqui, eu vou tentar encenar, porque é por causa do microfone. Ele está mamando na mãe. E aquele contato, olho a olho, às vezes não ocorre. Quando é um autista. Então, isso pode ser um sinal de ficar prestando atenção. Pode ser, pode não ser. Então, geralmente o que acontece? A mãe vai dar de mamar pro nenê e é olho no olho. Bate aquele olhar. Bate o contato visual. E às vezes, no caso do autismo, isso às vezes não acontece. Isso é um sinal assim para ficar observando o que está acontecendo que não está tendo esse contato. Às vezes, quando é pequenininho, tem dificuldade de... Quando são bebezinhos, ainda é para ir no colo da madrinha, ir no colo da titia, ir no colo da vovó. Eles têm essa dificuldade, querem só ficar no colo da mãe, no colo da mãe, no colo da mãe. É uma coisa para se pensar. Eu não estou afirmando que isso é sinal de autismo. Mas é relacionado à questão da dificuldade da interação social. Que acaba sendo a maior dificuldade da criança autista é a sociabilidade. Esse é basicamente um dos pilares. Quais são os outros? A questão da fala, né? Então, a dificuldade na interação social, na fala, para ela se expressar, porque ele tem muita dificuldade de expressar o que ele está sentindo, o que ele está querendo, as vontades que ele tem essa dificuldade. Então, ele geralmente não vai, às vezes, pedir, porque quer água, quer pão, quer bolacha. Às vezes, raramente ele aponta. E às vezes ele quando começa a caminhar, ele começa a tentar dar um jeito de achar, ou, que é um sinal também que pode fazer a gente pensar, é pegar a mão do pai e da mãe e levar para onde ele quer, se é para a geladeira, se é para o armário, se é para abrir a porta. Uhum. Pro pai ou para a mãe alcançar para ele o que ele quer. Às vezes é um sinal que pode ser, mas não é um sinal característico. Uhum. Bom, a gente falou do nível 1 e do nível 2. Quando a gente chega no nível 3, que seria o nível máximo, vamos dizer assim, como é que é a classificação dessa criança? Como é que é o comportamento dela? O que muda do nível 2 para o nível 1? Do 2 para o 1? No nível 3, o que muda em relação do nível 2 e do nível 1? Do nível 2 para o nível 3, ele vai ser um autista mais agressivo, que tem ainda um pouco de agressividade no nível 2 também. Uhum. O nível 2 ele não é um autista tão calmo, vamos dizer assim. Ele é um autista mais agressivo. E o nível 3 ele é muito mais agressivo. Ele tem muito mais dificuldade de interagir, ele tem muito mais agressividade e ele tem bastante dificuldade nas atividades de vidas diárias. Por exemplo, escovar o dentinho, tomar banho sozinho, se limpar, ir no banheiro fazer cocô, fazer xixi, conseguir comer com a colher. Muitas vezes acabam comendo com a mão. Então eles precisam de um suporte bem maior, bem mais avançado que no nível 2.
Bom, vamos pegar então esse gancho do fala de um suporte maior e tal. Como é que é feito o tratamento, né? Indiferente do nível. Mas a mãe e o pai levaram aquela criança para o seu consultório, o senhor diagnosticou, encontrou ali a questão do autismo. Como é que é feito o tratamento? Bom, até o momento não tem remédio para autismo. Uhum. Ah, vamos tomar esse remédio aqui para o autismo de 8 em 8 horas por 7 dias. Deu. Não tem. Isso não existe. Até o momento. Pode ser que amanhã a ciência descubra. Vamos torcer. Mas o tratamento, até o momento que se tem, são as terapias. Quais são essas terapias? Psicóloga, psicopedagoga, terapia ocupacional, fonoaudióloga, fisioterapia, às vezes é necessário, que às vezes eles podem ter dificuldade com coordenação motora. Isso, o objetivo dessas terapias é desenvolver a criança para que ela tenha mais qualidade de vida. Exato. Bom, em nível escolar, né? Vamos falar então um pouco, a gente falou de desenvolvimento, mas chegamos no nível escolar, a criança vai para a escola. Qual é a atenção que os pais e os professores precisam ter com aquela criança? Porque se ela tem problema de sociabilidade, eu imagino que a partir do momento que ela vai para a escola, onde ela é obrigada a sociabilizar ali daquele horário todo com muitas crianças, qual é a atenção que a gente tem que ter com essa criança? Vou fazer um pequeno parênteses em relação a isso. Por favor. Que é o que às vezes acaba acontecendo que... eu vou tentar usar essa palavra, eu acho ela meio um pouco inapropriada. Vamos usar assim. Muitos pais vão negligenciando isso. Vamos dizer assim, que eles vão percebendo que o seu filho é um pouquinho diferente, mas vão empurrando assim com a barriga. E a gente vê esses relatos assim que as mães trazem. Depois que aí elas percebem. Mas quando chega nos 4 anos, em que é obrigatório de colocar a criança, né, numa escolinha, que até então é opcional, né, mas com 4 anos é obrigatório, senão pode acarretar em consequência para os pais, medidas judiciais, enfim. Com 4 anos é obrigatório, e aí começa a explodir algumas coisas, porque aí eles têm que colocar na escolinha, e aí começa a vir esses problemas com socialização na escolinha, começa a vir os problemas de tentar comer na escolinha, porque uma das características é a seletividade alimentar. Então, eles têm uma certa dificuldade para comer vários tipos de comida. Então, eles conseguem ter uma seletividade, por exemplo, para comer só um tipo de coisa, ou 2 tipos de coisa, 3 tipos de coisa, Ou depende. Tipo por cores também? Eu tenho um paciente que só come amarelo. Aí a mãe tem que colocar um produto no arroz para o arroz ficar amarelo. E se ela fizer o arroz branquinho, ele não come. Mas se tiver amarelo, ele come. Come a gema do ovo, come massa, come isso. Não come a clara. Não come a clara. Exato. Existe alguma justificativa para isso? Então, isso vem pelas questões sensoriais do próprio transtorno. Porque como o autista ele tem essas questões sensoriais bem mais avançadas, por exemplo, a capacidade dele sentir cheiro é bem mais avançada do que a gente. Então eles são muito mais sensíveis a perfumes, por exemplo. São sensíveis a perfumes, são sensíveis a sons, são sensíveis mais a gostos, a cores, a questão da pele, do tato. Eles também são mais sensíveis. Então, por exemplo, eles podem ter dificuldade, às vezes, com caminhar na grama. Isso não é uma regra para todos, tá? Eu quero deixar bem claro. Ah, mas meu filho caminha na grama. Beleza, sim, que caminha. bom. Tem alguns que não conseguem caminhar na areia. Porque, por exemplo, a areia da praia ou a areia da pracinha incomoda eles. Tem pacientes que não conseguem... o próprio fato da água do chuveiro cair no couro cabeludo já incomoda eles. Tamanha sensibilidade. Tamanha sensibilidade. Então, eles às vezes têm dificuldade para conseguir lavar o cabelo.
Aí também tem um outro grande fator que as mães reclamam, é para cortar o cabelo. Cortar o cabelo você tem ou o barulho da máquina Ou da tesoura. ou da tesoura e o próprio fato de estar encostando no couro cabeludo, que sensibiliza eles. Então tem também essa dificuldade. Bom, e são alguns sintomas que a gente acabou não comentando antes, mas existe mais alguma questão, que não vou dizer peculiar, mas que seja própria do autismo, do autista, que os pais possam ficar atentos? De sintomas mais... Comportamentais. De comportamento. Bom, a gente falou da questão da própria interação social, com a dificuldade, por exemplo, de receber visitas, né? A questão do olho, a seletividade alimentar pode ser, mas às vezes tem aquela manha da criança. Por isso não é uma coisa assim, ele não come tal coisa é porque é autista. Não. Às vezes tem aquela manha da criança que não gosta de comer tal coisa. Mas é importante... Às vezes tem aquela birra da criança que não é autista, que não quer comer só para poder depois comer a porcariada de tarde. Eu não vou almoçar porque eu sei que depois tem o chocolate. Uhum. Mas a diferenciação estaria, então, no que a criança come, né, efetivamente. Se todos os dias, por muito tempo, ela só come arroz, alguma coisa tem que ficar atento. Alguma coisa tá errada, assim, só arroz. Uhum. Mas, às vezes, eles podem mudar esse tipo de seletividade alimentar. Daqui a pouco, eles comem só arroz. Dali um tempo, eles começam a mudar e não se sabe por quê. E como é que a gente pode... A gente falou da sociabilidade, né? A gente falou da entrada na escola. Da entrada na escola. A sociabilidade, isso é um trabalho que vai indo aos poucos na escola. Eles têm direito, e têm direito por lei, de um auxiliar na escola. Então, a gente chama de educação de inclusão, né? Que tem Exato. E isso em sala de aula, né? Mas ele consegue acompanhar os outros colegas com esse auxiliar, ou ele sempre vai ser aquele aluno que vai ficar para trás? Ou pelo contrário, a gente tem relatos de autistas que têm uma super inteligência. Como é que é feito essa equiparação? Quando a gente fala de espectro, parece que eu estou te enrolando, mas é que quando a gente fala de espectro, isso pode variar. A gente pode chegar no autista, que é super inteligente, e a gente pode chegar no autista que tem um déficit cognitivo. Então a gente pode ter os dois extremos nesse caso. Então não é uma via de... ele é autista, é burro. Ele é autista, é inteligente. Isso tudo depende do que é o paciente. Uhum. E também está associado com o nível. Existe um mapeamento de que o nível 1, o 2 ou 3, qual tem mais superinteligência, ou qual tem uma inteligência que precisa de mais atenção? Então, o nível 1, ele está mais associado com um QI mais elevado. Uhum. Essa é a maior associação. Até que, antigamente, existia a síndrome de Asperger. Uhum. Que eles eram pacientes autistas com uma grande habilidade na fala, que a síndrome de Asperger era assim, uma criança com 2 aninhos que conseguia falar o plural corretamente. Tem 2 bolas vermelhas, mamãe. Uma criança de 2 anos conseguir um plural assim, aí tu fica... O Asperger tem essa característica, ele tem a fala dele é muito precoce, é uma fala correta, é uma fala bem corretíssima, uma fala clara. E parece que você está falando com alguém assim de nível superior já, de que está cursando universidade. Não é uma criança de 2 anos conversando contigo. Não é uma criança de 2 anos que está falando. Porque é uma fala totalmente corretíssima, com todos e essa os diferença acertos na língua. estaria só na fala, ou existem outras
outros comportamentos ou até nas próprias brincadeiras, né? Porque a criança acaba se expressando muito na brincadeira. E aí, o que acontece com o Asperger? Além dele ter essa questão da fala ser mais recente, a inteligência dele é bem mais elevada. O tipo de brincadeira que ele vai ter não vai ser tão a brincadeira adequada para a idade. Então, ele já vai estar fazendo quebra-cabeças que se ele tem, digamos que 4 anos de idade, ele está fazendo quebra-cabeça para 16 anos, com aquelas pecinhas pequenininhas lá e montando aquilo com facilidade. Ele está falando de tudo sobre comportamento, um exemplo de o que come, o que vive o dinossauro. Uhum. Todas as espécies de dinossauros. Ele fala todo um assunto assim como se fosse um cientista. E ele vai chegar para outra criança da idade dele, começa a falar aquilo, a criança fica... Não entendeu nada do que estava saindo dali. Não entendeu nada daquilo ali porque ela tá no outro mundo, ela tá lá vendo desenho, animado, tá lá, não tá assim querendo saber se ele se alimenta de capim, porque se é herbívoro ou um caçador, ela não vai entender. E aí começa a ter uma grande dificuldade na interação social também. E isso dificulta. Ao mesmo tempo que ele quer facilitar a interação social com esse tipo de, vamos dizer assim, com esse tipo de papo, ao mesmo tempo dificulta. Então ele quer interagir, mas não consegue interagir. É aquela criança que acaba sendo deixada de lado pelos coleguinhas, porque não consegue se enturmar na brincadeira. Exato. Bom, a gente falou da questão da sociabilidade em escola e tal. Vamos voltar para o nível 3, que eu acho que a gente não destacou essas questões, que a gente fala de agressividade, a gente fala de maior dificuldade de integração. Essa criança do nível 3, ela consegue frequentar o ambiente escolar? Ela consegue se desenvolver? O nível 3, ele tem uma indicação não de ir na escola regular, mas de ir numa escola especial, né? Tipo a PAI. Uhum. Porque o nível 3, ele tem muita dificuldade de interagir. Se o nível 3, por exemplo, entrasse aqui na sala, ele ia entrar, ia para o canto lá, ia ficar de costa para a gente, ia começar a querer se debater, e ia ficar nervoso, agitado, às vezes se autoagredindo, ou às vezes agredindo a mãe, porque ele está achando estranho aquele ambiente e ele quer voltar para sua casa. Uhum. Então, na escola regular é bem difícil de entrar um nível 3. Bom, e vamos falar então dos perigos a gente não tratar essa criança, né? Que nem a gente falou antes da questão da psicopedagoga, das terapias ocupacionais. Existe um risco de agravamento de um quadro ou de mudança de níveis de uma criança que não recebe esse tipo de tratamento, de atenção? Existe, a criança pode estar ali, quando pequenininha, no nível 1, e se ela for negligenciada, ela pode mudar para um nível 2. Por exemplo, ela pode haver essa mudança de nível. Não é assim que, quando a gente fala de espectro, é que existe todo um espectro, não que vai ser a pessoa marcada a vida inteira, como se fosse um gado. É nível 1, então a vida inteira vai ser nível 1. Não, ele pode mudar de nível conforme algum tipo de situação. Se não houver tratamento, essa mudança é pior ainda. E às vezes até algum tipo de... Já tive casos de pacientes que estavam bem, estavam controlados, era nível 2, o menino. A família foi viajar de férias e aí nesse momento aproveitaram o período que um está de férias e fizeram uma reforma na casa. E deixa eu tentar... A sala da casa era cor azul e pintaram de amarelo. E aí um pedaço da sala eles fizeram uma reforma e botaram uma parede também para fazer outra reforma lá, enfim, da casa, e ficou menor a sala. Aí esse menino retornou das férias
Ele chegou em casa e começou a tentar entender o que estava acontecendo e começava a andar para lá e para cá, para lá e para cá, e começou a ter momentos de autoagressão. O ambiente onde ele se sentia seguro estava completamente mudado. Exatamente isso. Só por um simples fato assim que vamos pintar a casa de amarelo. Isso foi um ponto isolado ou ele regrediu no tratamento de forma maior? Ele teve essas regressões e aí teve que ser repensar o tratamento dele de novo para poder avançar e ele poder se adaptar com aquele momento da casa amarela e não mais azul. Então, quando a gente tem uma criança com autismo, a gente fala então dessas mudanças estruturais, que para uma família que não tem isso acaba sendo banal. Vamos pintar a parede, o pai e a mãe não se preocupam com isso. Como é que é o cuidado, a atenção que os pais precisam ter com essa criança dentro de casa? Tem que ter esse cuidado de deixar igual ou, pelo contrário, a gente tem que criar situações para aquela criança sair da zona de conforto? Qual é o ideal? Bom, quando se vai ter uma mudança brusca na rotina, tem que sempre avisar com antecedência, porque senão eles desorganizam. Então, não sou eu que vou dizer que a pessoa tem que estar toda hora pintando a casa de amarelo, de roxo, enfim. Né? Isso é uma questão particular da família. Se a família decidir, foi o que eu orientei, da próxima vez vocês vão ter que avisar ele que vão pintar, vão ter que trazer ele durante as obras. Para existir aquele início, meio e fim no processo. Exatamente. Né? Então, se vai ter algum tipo de mudança assim brusca na rotina de um autista, tem que sempre avisar com antecedência, senão ele se desorganiza. E às vezes isso acontece, eu friso muito para a escola, que mudança de professor também pode dar uma desorganizada nessas questões de comportamento deles. Eles podem ficar um pouco mais ou agitados ou agressivos até. Uma simples mudança assim. Perfeito. E bom, nessa questão de se tratar, se não tratar, a criança regride. E se tratar, existe a possibilidade dela melhorar, no caso de ser do nível 2 e ir para o nível 1, criar esse meio de construção para que ela possa ser apta na vida? Sim, isso existe. Isso pode acontecer. Eu não vou dizer que acontece 100% dos casos, mas pode acontecer. Tá aí a importância, então, de não criar uma negligência em cima de um diagnóstico, né? Exato. E existe um prognóstico, assim, de tempo de uma criança, quando diagnostica cedo, se a gente começa a tratar ali por volta dos 2 anos, ela consegue ser alfabetizada no tempo das outras crianças? Ela consegue se manter dentro desse nível? Bom, quanto mais cedo até, se fizer o diagnóstico e iniciar as terapias, melhor o desenvolvimento da criança. Isso é uma parte da pergunta que eu te respondo. Por outro lado, o autista tem, num dos pilares deles, o padrão restritivo de comportamento. Então, veja bem, muitas vezes acontece que eles aprendem o ABC, ainda bem novinho. A, B, C, D. Eles aprendem o ABC, mas a lógica das letras para eles é só A, B, C, D na ordem do abecedário. No momento que tu vai tentar trocar e formar uma palavra, eles já não conseguem, porque está fora do A, B, C, D, E. São metódicos, então, no caso. Eles são muito metódicos. Então aí entra a psicopedagoga para poder intervir nessa questão. Então isso pode gerar um atraso na alfabetização. Até mesmo sendo nível 1. Então, a pergunta tua é um pouquinho complexa de responder e vai depender do caso. Assim como pode a criança ter uma super inteligência, ela pode aprender muito rápido o básico e acabar não conseguindo desenvolver o que vem depois. Exato. Muitas vezes por culpa desse padrão de restritivo no comportamento, porque se é o ABCDE, não pode trocar e botar a mamãe, por exemplo, na ordem das letrinhas, porque não é A, B, C, D, E. Assim como a ordem numérica, provavelmente. Também entra a questão dos números também. Bom, vamos fazer então uma
Vou dizer, então, como se fosse uma cartilha, né, para os pais que estão com a criança em casa, que nem o senhor falou, começou a não fala. Estamos perto dos 2 anos, ela não fala. Assim como o senhor disse que pode vir a ser algo como relacionado ao autista, às vezes pode realmente não ser, pode ser uma questão da Até pode criança. ser problema de surdez. Eu queria que a gente Também pode ser. falasse um pouco sobre quais são os sintomas e comportamentos que os pais precisam estar atentos nessa fase ali dos 2 anos. Nessa fase dos 2 anos, eu vou abrir um pouquinho o parênteses de falar uma coisa. Eu percebo também que muitos pais não levam as crianças para interagir com outras crianças. Levar num parquinho, uma pracinha, nas pracinhas de alimentação do shopping tem sempre os brinquedinhos ali também. Levar nesses lugares também, eles geralmente não levam nesses lugares. Isso é uma coisa que é importante levar para poder estimular a interação da criança e a partir daí observar como é que ela vai interagir com outras crianças. Então isso é uma coisa importante para poder ver como é que o seu filho está interagindo com outras crianças. Se ali com 2 anos ele está falando alguma palavrinha, como é que está sendo a alimentação da criança nessa idade. Se anteriormente tinha contato visual, assim, com a mamãe na hora de amamentar, se chegasse visita em casa, como é que a criança reagia, ela aceitava ir no colo da titia. Ah, tem a titia que gosta mais, a titia que gosta menos. É normal, mas ela consegue lidar com isso, ela consegue aceitar que venha ou ela se esconde essa criança. Como é que seria esse comportamento dessa criança? Em casa. Então, para observar essas questões em casa. Observar, às vezes, alguns tipos de movimento repetitivo, se a criança faz quando está alegre, quando está triste. Muitas vezes, eles fazem as estereotipias, que são movimentos como se fosse o característico é o flapping, que é o bater de asas, o balanceio de tronco. Tem girar no próprio eixo, ficar dando pulinhos, então tem que observar se está sendo uma coisa em excesso demais, ou é só alguns momentos que está vendo ali por alegria, ou se aquilo fica uma coisa excessivamente demais. Padrões restritivos de comportamento, rituais. Então muitas vezes é também uma característica, porque tem que estar sempre... comer naquele pratinho. Tem que ser só com aquele garfinho que tem o bichinho. Não aceita trocar de mamadeira. Tem que ser a mamadeira do bichinho tal. Roupa também entra? A roupa pode entrar também. Não é uma coisa tão frequente assim quanto a mamadeira, assim, mas ela pode às vezes entrar pelo tipo de textura da roupa. Às vezes o tecido incomoda, que nem você falou da hipersensibilidade, né? Às vezes pode ser dependendo do tipo de tecido. Incomoda, eles não colocam nada, ou às vezes preferem andar só com a fraldinha, mesmo sendo frio. Isso varia tudo o comportamento. Não aceitam colocar determinado tipo de calçado. Isso tudo varia, mas o que eu estou falando aqui não quer dizer ele faz isso, ele é autista. Não. Na verdade, o diagnóstico ele tem que ser feito individual, né? De pessoa para pessoa. O diagnóstico é de pessoa para pessoa e aí tem que ser feito totalmente com um somatório de coisas. E o diagnóstico também, eu quero frisar, que também é multiprofissional. Essa é a minha pergunta para o senhor. Como é que é feito o diagnóstico da criança autista? Bom, o diagnóstico ele é feito com base na observação do comportamento da criança, que aí a gente precisa ter mão também dos colegas da TO, da psicóloga, né, psicopedagoga, para a fono, que convivem mais seguido com essa criança, então precisa ter uma avaliação desses profissionais também, em cada um dos seus setores, para poder depois juntar tudo e fechar um diagnóstico. Isso leva mais ou menos quanto tempo? Isso pode variar de paciente para paciente. Tá? Paciente nível 3,
ele é mais fácil o diagnóstico porque é mais evidente, é mais claro, vai entrar aqui, tu vai bater o olho e pelas características de ele já querer se desorganizar quando entrar aqui na sala, porque é um ambiente estranho, tu vai achar já diferente. Tu vai achar, tem alguma coisa. Algo não está certo. Isso, então fica mais fácil um diagnóstico assim, por exemplo. Já o nível 1 já é mais difícil. Uhum. Porque aí ele já começa a ter aquela nuance, é ou não é, mas será que é só tímido? E aí pode ter outras coisas. Até um mutismo seletivo. Mutismo seletivo é um tipo de transtorno no qual a criança fala só com algumas pessoas restritas, mas ela não é autista. É outra coisa. É outra coisa. Mas aí, por exemplo, ela vai para a sala de aula e fica muda, não fala com ninguém, nem com a professora. Mas chega em casa e diz, mãe, a professora hoje deu desenho para a gente fazer da floresta. O que acaba sendo mais difícil dos pais diagnosticarem. Se em casa com os pais eles conversam, a criança conversa e desenvolve. Uhum. Mas isso, por exemplo, é o exemplo do mutismo seletivo, né? Que é um outro tipo de transtorno. Bom, o senhor trouxe para nós algumas imagens que o senhor falou gostaria de mostrar. Eu trouxe aqui só para tentar exemplificar que... Vamos ver se pega. Esse aqui... O senhor pode ler. É o símbolo do autismo, né? Que é bem conhecido, que é o símbolo da fita. O símbolo da fita do autismo, ele é um símbolo que tem um padrão de quebra-cabeça na fita, né? Que vai refletir o mistério e a complexidade do autismo. E as diferentes cores vão refletir as diferentes pessoas e formas com que vivem as famílias, né? Porém, o que já está mudando é que já também existe já um novo símbolo que quando a gente entra no conceito de espectro, como eu falei antes, o espectro ele é uma variedade por exemplo, o espectro do arco-íris é uma variedade de cores. E no espectro do autismo, ele é uma variedade de sintomas. Só que não existe uma determinada faixa para te dizer, não, a partir daqui é 1, é 2. É uma coisa que vai fluindo do 1 para o 3. Agora, existe esse outro símbolo aqui que eu trouxe, que é o símbolo do infinito colorido com as cores do arco-íris. Esse é o novo símbolo do autismo? Ele é um novo símbolo que já está sendo usado pelo pessoal mais pessoal que adere ao movimento da neurodiversidade, que ele é uma alternativa daquele modelo que eu falei antes do quebra-cabeça, que essas diversas cores simbolizam as várias diferenças que tem do espectro e como cada indivíduo do autista ele é único, ela vai sendo empregada como uma gama de sintomas e habilidades e dificuldades que essa figura representa. E esse movimento da neurodiversidade, ele defende que o autismo não é uma doença, no caso, né? Como ele é um transtorno. E uma outra coisa que esse símbolo também ele fala é a questão de como é o infinito, a pessoa pode estar no nível 1, passar para o 3, do 3 para o 1. Ela pode ter essas variações. Doutor, eu sei que o senhor é da área da infância, mas eu me sinto na obrigação de perguntar isso da questão dos adultos, porque pode ter acontecido dessa criança ter sido negligenciada quando era criança, o nível 1 cresceu dentro daquelas dificuldades e ela é um adulto com autismo. Existe algum mapeamento que a gente possa fazer sobre isso, de como existe, vamos dizer, êxito num tratamento tardio, um adulto já com 30, com 20 anos, que descobre que as dificuldades emocionais, sociais que tinham é autista, ele pode começar um tratamento mais tarde? Ele pode, só que todas as outras coisas que ele já passou da infância, talvez alguma dificuldade de aprendizado, algum problema na fala,
ele já teve que dar um jeito na vida. O ser humano é perfeito, né? Darwin, a evolução, né? E aí ele chegou onde chegou. Às vezes já tive casos de autista que trouxe o filho com suspeita de autismo. E o pai nem sabia que tinha. Já aconteceu, já uma vez, que o pai não sabia que tinha. E aí, assim, a esposa... Mas eu acho que tu é assim também. E era autista mesmo. Uhum. E o tratamento é para criança ou acaba sendo familiar junto? O ideal é um tratamento familiar. Uhum. Tá? Mas, voltando à tua pergunta anterior, o autista adulto, no caso, né? A terapia para ele vai ser principalmente o quê? A psicóloga. Vai ser a principal terapia que ele vai ter, porque a principal dificuldade dele vai ser interagir com as pessoas, vai ter que tentar conversar, falar. Então, às vezes, a gente percebe algumas profissões que tem um pouco disso que tu observa. Ah, tá. Como assim? Há profissões que tu não precisa falar muito. Uhum. A pessoa acaba escolhendo. Fica mais. Sem querer, eles acabam direcionando. E aí tu vê que esse pai tem uma certa profissão e tal. Eu não vou ficar dizendo nomes de profissões, porque nem todos os profissionais que trabalham né, nessas profissões são autistas, mas são profissões que tu não precisa ter tanto contato assim com as pessoas. No caso, se a pessoa naturalmente, para ela, já tem uma dificuldade de sociabilizar, de conversar, ela vai buscar alternativas de vida onde ela não precisa interagir com quem ela não queira. Exato. Ok. Doutor, tem algo a mais que o senhor acha extremamente pertinente a gente abordar sobre a questão do autismo? Bom, da forma que o autismo são esses 3 pilares: a dificuldade da interação social, a dificuldade de se expressar com a fala, padrões restritivos de comportamento que ele tem, né? Ele precisa bastante das terapias, né? O tratamento fundamental. Às vezes é necessário algum tratamento medicamentoso para reduzir os sintomas, mas não é um tratamento... O medicamento não é um tratamento específico para autismo, e sim um tratamento para diminuir os sintomas. A ansiedade, alguma coisa? Às vezes ansiedade, às vezes agressividade, às vezes agitação psicomotora. Então, as pessoas às vezes confundem, que acham que a criança está tomando remédio pro autismo, mas não é pro autismo. É só para reduzir os sintomas. Uhum. Para se tornar uma vida um pouco mais leve para ela também, né? Melhorar um pouquinho a qualidade de vida, exatamente. Uhum. E quando a gente fala de autismo, também quero frisar que a gente tem as comorbidades junto com o autismo. Como assim? A gente pode ter o paciente que é autista, mas ele pode ter alguma comorbidade, algum outro transtorno junto. Como um autista que pode ter um TDAH, uma hiperatividade junto, o autista que tem um transtorno opositor desafiador junto, aí vai piorar mais as questões de agressividade, de entender o não. Um autista que tenha um déficit cognitivo junto, que aí vão ter que ser tratado duas coisas ao mesmo tempo. Uhum. E isso pode estar na mesma pessoa, por exemplo, autista com ansiedade. E como é que é feito esse tratamento? É dentro do consultório do neuropediatra? O tratamento que a gente faz é avaliando o paciente. A gente prescreve, se for o caso, a medicação, indica as terapias. E aí, nesses casos, vai ser necessário o tratamento com terapias. Se for preciso, a gente indica também monitor em sala de aula. Às vezes é necessário. Quase sempre é. Às vezes, no autista, por exemplo, nível 1, às vezes não precisa ter monitor. Se eles são mais calmos, mais tranquilos, têm facilidade no aprendizado, não tem necessidade de ter monitor na sala de aula, por exemplo. Nem uma sala de recursos na escola. Então, isso tudo vai depender do caso. Uhum.
É isso então, doutor. Muito obrigada. Agradeço a sua participação, agradeço o seu conhecimento e agradeço também aos Móveis Reinheimer, nosso patrocinador do episódio de hoje, que tem loja física lá em São Leopoldo com mais de 80 mil itens. É só seguir nas redes sociais no @Móveis Reinheimer. O Doutor Podcast de hoje fica por aqui. Agradeço a tua atenção e a tua audiência. Na semana que vem a gente está de volta.